Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje. Vamos ler 2 textos da palavra em 2 livros. O primeiro texto nós vamos encontrar no capítulo 20 do profeta Jeremias, versículo 18. E o segundo no capítulo 3 do livro das Lamentações, também do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Jeremias 20, 18. Depois, Lamentações 3, 21. Vocês acharam? Amém. O primeiro texto diz assim, é uma pergunta do profeta. Ele diz, capítulo 20 de Jeremias, versículo 18, ele diz: por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Na versão da NVI diz assim: por que sair do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Depois nós vamos para o livro das Lamentações, também do profeta Jeremias, versículo 21, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome e rogamos a ti que pelas misericórdias vivas de Jesus o Senhor venha trazer ânimo ao nosso coração, trazer encorajamento para o seu povo, que o Senhor venha trazer um renovo para as nossas almas no dia de hoje, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nesses dias eu tenho meditado muito acerca de várias coisas, das escutas, que tem sido muitas as escutas, aquilo que eu tenho ouvido no meio do povo de Deus, a nota de angústia, de desesperança, de sofrimento tem sido muito grande, o peso tem sido muito grande, e eu fui recorrer alguém que entendia de sofrimento, que era o profeta Jeremias, chamado de profeta chorão. Teve um longo ministério de 40 anos. Jeremias, tanto os seus escritos proféticos, quanto o livro das Lamentações, aqui ele apresenta Jesus como renovo de justiça. E é importante nesses momentos de angústia, nesses momentos de dificuldade pelos quais passamos, nós focarmos no Senhor como renovo de justiça. Aquele que é a nossa paz, aquele que é a nossa alegria, aquele que é o motivo da nossa esperança, aquele que é a nossa esperança na realidade. Porque a nossa esperança, ela não é um sentimento, e a gente tem dito isso aqui muitas vezes. Nossa esperança, ela é uma pessoa chamada Jesus. Glória a Deus. E quando nós olhamos aqui para os dias do profeta Jeremias, durante um longo cativeiro de Babilônia, 70 anos de cativeiro em Babilônia, e Jeremias, ele foi um profeta que testemunhou boa parte daqueles dias. A visão da realidade daqueles dias era tão aterradora sobre todos os aspectos, que o profeta, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Olha só, e às vezes a gente fica exigindo do povo de Deus que tenha sempre aquela postura do jogo do contente. Não, nós podemos sim chorar, nos angustiar, nos desesperar em espírito muitas vezes, mas a gente vai fazer isso na presença de Deus. A gente entra no nosso quarto, a gente chora na presença do nosso Deus. Muitas vezes não há nada que nós possamos fazer quanto à realidade vigente, mas nós vamos chorar no colo do nosso Pai, que é lugar quente.
E Jeremias, ele dizia todas essas coisas. Quando nós olhamos aqui o contexto todo, ele diz: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Ele desejou que a sua mãe tivesse sido a sua sepultura. Por que ele estava se sentindo assim? Por conta de tudo que ele estava vendo. O povo de Deus voltou-se para outros deuses, deixou de adorar o Deus vivo, praticou toda sorte de atrocidade naqueles dias, inclusive assassinato, canibalismo. Tudo isso aconteceu nos dias do cativeiro de Babilônia. E por causa da infidelidade do povo, Babilônia foi usada por Deus como vara de disciplina sobre o povo. Era necessário. E quando nós olhamos para o passado e quando nós olhamos para o presente, para os dias que nós temos vivido, nós temos insistido muito com o grupo de oração que nós clamemos pela nossa nação. É necessário que haja um clamor pela nossa nação. Não há o que se esperar em termos humanos daquilo que nós estamos vivendo. Nunca se viu tanta loucura praticada. Não há confiabilidade, não há esperança em instituições humanas. E nós precisamos, mais do que nunca, usar as armas espirituais corretas, as armas corretas para ganhar essa guerra. Porque essa guerra, na verdade, ela tem uma conotação espiritual muito grande. Então, Jeremias, como eu disse, ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento. O peso da alma do profeta era grande demais por tudo que ele estava testemunhando. E certamente os especialistas nas doenças da alma certamente enxergariam aqui uma profundíssima depressão por parte do profeta. E eu creio que eles estariam certos. Não tem como não se deprimir diante de tudo que ele vira naqueles dias. E eu queria até estimular a igreja a ler novamente o livro do profeta Jeremias. Ele não tem uma cronologia como nós conhecemos, mas os fatos narrados ali são fatos reais, são coisas que aconteceram naqueles dias. Vivemos dias de desesperança, tristeza, decepção, mas o que o texto nos leva a refletir hoje, hoje é um dia de ceia do Senhor, desse sermão dramatizado que nós vamos participar daqui a pouco, onde nós olhamos para trás e nos lembramos da morte do Senhor até que Ele venha, porque Ele vem, Ele está vindo. Talvez todos esses acontecimentos que têm se sobressaído de uma forma muito, muito viva, muito real, sejam ecos dessa vinda. Não há mais vergonha, não há mais benignidade. E eu tenho dito muito isso aqui. Parece que nós estamos vivendo uma junção dos dias de Noé com os dias de Ló em Sodoma e Gomorra. Misericórdia da nossa nação, misericórdia de nós. Que o Senhor, Ele ouça o clamor do seu povo. Então, primeira coisa que nós paramos aqui para refletir é que a pergunta do profeta tem reverberado nos lábios de muitos de nós por tudo que temos visto e ouvido à nossa volta. Qual é essa pergunta? Por que saí do ventre da minha mãe? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Muitas vezes é impossível a gente não se deixar contaminar por aquilo que está acontecendo à nossa volta. E foi o que aconteceu com o profeta. Ele era um homem de dores, era um homem que chorava pela nação, chorava pelo povo de Deus, clamava ao Senhor continuamente. A perplexidade e a angústia por toda parte, tanto naqueles dias quanto nos nossos dias. A desesperança parece contaminar mesmo os cristãos mais fiéis. E eu quero dizer uma coisa a você: isto não é sinal de fraqueza, mas de humanidade à flor da pele. Nós somos de carne e osso, somos de barro, e tem coisas que atingem a gente de uma forma muito, muito violenta, muito dramática.
Parece que há um complô das trevas para nos fazer entristecer e roubar o vício, a alegria e a esperança. O que fazer diante de tudo isto? Esta é outra pergunta que não quer calar. E eu recorro a um outro profeta, que é o profeta Isaías, na sua oração, no final do livro já, ele diz: ah, se o Senhor fendesse os céus e descesse. Oh meu Deus, fende os céus e vem cá, Senhor. Acode o teu povo, Jesus. Opera poderosamente no meio do teu povo. Nós ansiamos por isso, como o profeta Isaías, no seu livro. A segunda coisa que nós paramos aqui para refletir é que a tristeza e a decepção que esmagaram o coração do profeta parecem atingir em cheio os nossos corações nos últimos tempos. A pergunta é: será que há saídas? Recorramos à fonte, que é a Santa Palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. E é no livro das Lamentações, do profeta Jeremias, que nós encontramos uma declaração desse profeta que norteia a saída que esperamos. É quando ele, do fundo do poço, completamente contaminado pela realidade vigente naqueles dias, ele brada, levanta os olhos e brada: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Precisamos, queremos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. E quando nós repetimos essa frase do profeta Jeremias, é como se ele dissesse assim: chega, não quero mais me deixar contaminar por tudo isso que eu estou vendo. E ele tira os olhos daquela realidade tão terrível e ele coloca os seus olhos no renovo de justiça, que é o Senhor. E nós precisamos reaprender a fazer isto. Nós precisamos reaprender a confiar no Senhor, a buscar o Senhor de todo o nosso coração. Senhor, eu não enxergo vento, eu não enxergo chuva, eu não enxergo nenhuma saída, mas a minha saída é o Senhor que fez os céus e a terra. Nós carecemos desesperadamente olhar para Ele e ter a certeza, a firme convicção, até porque fé é isto, é a firme convicção das coisas que se esperam, dos fatos que ainda não são vistos com os olhos humanos, mas são fatos no reino espiritual. E que nós possamos chamá-los para a nossa realidade. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Sim, busquemos essa esperança viva que não decepciona nem entristece jamais. E essa esperança é uma pessoa chamada Jesus. É tão interessante que parece que todas as coisas têm cooperado, e eu vou usar de uma outra forma esse versículo para nos entristecer. Não sei se vocês sentem isso. São tantas coisas centrais e periféricas que têm tentado nos atingir para nos fazer arrefecer na nossa fé. E o grande desafio nosso hoje é chamá-los a juntos voltarmos a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A nossa saída, a nossa vitória, a nossa esperança não vem de governos, não vem de homens, não vem de instituições, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Confiemos, pois, em nome de Jesus. Amém. O que foi que Jeremias buscou tão avidamente daquele fundo do poço onde ele estava, que podia lhe dar esperança? Outro dia eu estava conversando sobre isso com a irmã e ela disse: olha, eu preciso muito me lembrar de algumas coisas que me possam dar esperança. Eu digo: por exemplo, o quê? As melhores coisas que nós nos lembramos não nos podem dar esperança, pelo menos essa esperança que permaneça, essa esperança que seja firme. Por isso Jeremias, ele começa
começa a buscar nos depósitos espirituais o que podia lhe dar esperança, e nós precisamos buscar em nossos depósitos espirituais aquilo que pode nos dar esperança. Outro dia nós pregamos outra mensagem e dizia: olha, quando a igreja deixa de ser, a palavra de Deus deixa de ser o atrativo da igreja, e você precisa de tantas coisas para você ir à comunidade cristã, você se reunir como comunidade, tem vazamento no seu depósito espiritual. Busquemos, se há vazamento, tapemos esses vazamentos, consertemos esses vazamentos e vamos buscar lá nos nossos depósitos aquilo que nos pode trazer esperança. Primeiro, ele lembra das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. O que é que Jeremias, a primeira coisa que ele faz é se lembrar das misericórdias do Senhor. Elas se renovam a cada manhã e por isso nós estamos aqui vivos. Apesar das dores, apesar das dificuldades, apesar das tristezas, das decepções pelas quais temos passado e vivido, nós estamos vivos, porque o Senhor tem um propósito. As misericórdias que se renovaram pela manhã faz com que nós não sejamos consumidos. E aqui nós estamos ministrando essa palavra, vocês estão aqui ouvindo, e a glória de Deus há de descer sobre nós. Amém. Então, meus amados, primeira coisa é essa. Lembremos também da fidelidade do Senhor. A gente vê tanto escrito: Deus é fiel. Nós vemos tanto isso nos carros, nas placas, por aí afora. Sim, Ele é fiel e não desampara as obras das suas mãos. Aleluia. O Senhor não vai desamparar nenhum de nós. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Apesar das nossas infidelidades, Ele é fiel. E o Senhor, Ele cumpre aquilo que promete, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, queridos, o Senhor era a porção do profeta e é a nossa porção. Ele é o que temos de fato. Nós não temos a ninguém. Nós temos o Senhor. Ele é a nossa porção. Ele é a nossa herança. Ele é tudo de que verdadeiramente nós necessitamos. Se nós olharmos nessa perspectiva, nós não vamos nos deixar abater por tudo que tem acontecido à nossa volta, assim como fez o profeta Jeremias. Nele esperamos confiantemente, como fez o salmista no Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos voltar ao Senhor. Precisamos deixar as distrações. São tantas distrações nas comunidades, são tantas coisas que têm sido usadas para atrair as pessoas, mas tem faltado quebrantamento de espírito, tem faltado oração, tem faltado busca pela presença de Deus, buscar o Senhor pelo Senhor. Que nós possamos bradar: Senhor, enche meus espaços vazios. Onde há espaços vazios em meu coração, que esses espaços sejam todos completamente preenchidos pelo Senhor e não fique nenhuma vaga para nada, nem para ninguém, a não ser que o Senhor esteja ali enchendo todos esses espaços, em nome de Jesus. Quinto lugar, lembremos-nos ainda da bondade do Senhor. Jeremias diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Olha que revelação tremenda do Senhor para nós hoje. Então não percamos a esperança, não nos entristeçamos demasiadamente, não nos decepcionemos com as coisas que têm acontecido à nossa volta, porque nós temos ao nosso Senhor.
E Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é misericordioso e Ele é a nossa porção. Esperar em Deus é a grande saída para as nossas desditas todas. Abriguemo-nos à sombra de suas asas, como disse o salmista no Salmo 57, versículo 1, até que passem as calamidades, porque elas passam, todas elas passam, de um jeito ou de outro elas passam. E nós seremos sarados, nós seremos curados, e nós nos encheremos com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Amém. O que tudo isso nos ensina no dia de hoje? Primeiro, recorramos à palavra como fez o profeta. Recorramos ao Senhor, que é a fonte de todos os mananciais. O livro das Lamentações, apesar de ser considerado um poema fúnebre para o funeral nacional, traz essa nota de alento para os entristecidos e decepcionados de todos os tempos, tanto daqueles dias como dos dias de hoje. Busquemos ao Senhor, estreitemos com Ele o nosso relacionamento. A igreja é importante, estarmos juntos, orando em comunhão, mas nada substitui aquele momento em que você entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala com seu pai em secreto, e seu pai que vem em secreto lhe recompensa. Amém. Você sai dali renovado. Segundo lugar, não nos deixemos contaminar com a tristeza vigente, busquemos o Senhor de todo o nosso coração e nos encorajemos mutuamente nessa prática, nessa busca, em nome do Senhor Jesus. Amém. E por último, em seu sermão escatológico, em Lucas 21, Jesus diz: quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Ergamos sim as nossas cabeças, não nos deixemos abater, a nossa redenção se aproxima. Aleluia. Jesus está vindo, nós já podemos ouvir os ecos dessa vinda, por tudo que tem acontecido à nossa volta, em termos de Brasil, em termos de mundo, em termos de tudo que a gente tem visto. Jesus está vindo, amém? Que o nome do Senhor seja glorificado e que Ele aplique essa porção da sua palavra em nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus, amém.